dia, igreja. A paz do Senhor. Graça e paz. É um privilégio muito grande estar aqui e participar dessa grande obra, que é falar da palavra de Deus, né? E com o desafio de, como humanos, sermos edificados por ela, né? E então que Deus nos abençoe e vamos lá. O leão de Judá. Então eu queria, antes de nós entrarmos propriamente ao tema, eu queria chamar a tua atenção para dois aspectos. O primeiro, Deus nos criou com um propósito perfeito. No entanto, nós pecamos. Este propósito perfeito, ele está e foi obstruído pela treta chamada pecado. Tudo o que nós somos está totalmente influenciado por morte. Morte é o conhecimento do bem e do mal. Então, tudo aquilo que você pensa que é verdade, em Jesus, desconfie. Ponto 2. Geralmente, nós temos a prática, o costume de crer numa vida cristã de pareamento. O que é isso? Sabe sinal de Wi-Fi? Isso. Tem zonas e lugares onde o sinal é mais forte e tem zonas onde o sinal é mais fraco. A nossa prática, nos nossos dias principalmente, ela tem provado isso. Daí que a nossa crença sobre Deus, a nossa crença sobre cristianismo, ela tem sido como que se eu tenho uma vida e eu estou a ser obrigado, ok? Estou a ser obrigado a viver nesta vida outra vida. Este pensamento está errado. Qual o pensamento certo? O pensamento certo, bíblico, é que em Jesus nós estamos sendo levados de volta ao início. Por isso, Jesus ensina sobre o novo nascimento. Então não há emparelhamento de vidas. Ou você está salvo, ou você está condenado. Se você está salvo, então esta mensagem é para você. Se você não está salvo, os salvos estão em oração para que o Espírito Santo te convença e que hoje a salvação chegue à tua casa. Amém? Vamos lá então, leão da tribo de Judá. Esses são os textos que ao longo da abordagem eu vou tratar, ok? Nós vamos voltar para eles daqui a pouco, mas queria então destacar alguns aspectos sobre o leão, tá? Não sei quantos de vocês já viram leão ao vivo, mas não leão de zoológico, não, esse leão não. Esse leão é como o gatinho que você tem em casa, tá? Não vale, não tem a figura do leão que está na selva. E a ideia que a Bíblia traz do leão é o leão da selva, o leão indomável, o leão fera, o leão em extinção, tá? Então vamos lá.
Pantera-leu é o nome científico, segundo o que pude pesquisar. Eis o tamanho e o peso, tá? 230 quilos é a média que eles chegam quando adulto, 3 metros e 6 centímetros da cabeça à ponta da cauda. Aí estão os sinônimos. Esses sinônimos, eles são mundiais. E esses sinônimos, eles foram se transportando ao longo do tempo. Isso desde a Idade Média, tá? Na ciência, nas artes. Essa ideia de poder, de autoridade, proteção, realeza, coragem, liderança, majestade, bravura, vitória, justiça, ela vem desde antigamente. É curioso, eu fiquei sabendo, em conversar com alguém, que o Ministério da Fazenda aqui no Brasil adotou também a imagem do leão. Alguns de vocês sabem disso. Esse dá medo, né? Daí a pessoa falou assim, se calhar é por isso que as taxas aqui são muito duras, né? Enfim, isso é uma outra conversa. Mas vejam o sinônimo, né? A ideia que leão traz para nós, tá? O rei da selva, ok? Assim, em termos sangrentos, ele só perde para o leopardo, ok? Em termos de eu vou te atacar e vou estragar você. O leão não estraga, não tem esse prazer. O leão vai e aí o seu golpe mortal é pescoço. Tá? Com um golpe. Certeiro. Se ele conseguir te acertar, se ele conseguir acertar sua presa pelo pescoço, é vital, certo? Daí que as mortes dos animais agora tem mudado, mas antigamente era no pescoço ou no coração. Era certeiro. O camarada morre e morre. Ok? Então, eis a imagem e a ideia de leão. Vamos em alguns aspectos sobre Judá. Quarto filho de Jacó com Lia, deu a ideia da venda de José ao invés de abandono ao poço. E aí uma posição de autoridade e liderança, não é? Negociador e disposição sacrificial na situação de Benjamim. Espero que vocês saibam essa história. Enviado como guia por Jacó na ida de toda a família para o Egito. E como já temos vindo em temas, desde o primeiro tema desta série, ele é que então é da linhagem, ou é a linhagem de Davi, né? E José, pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ler sobre a história de Judá e como foi constituída a linhagem de Jesus, me dá a entender que Deus se manifesta em graça e poder sempre em meio à tragédia. Se vocês depois puderem ler a história de Judá, vocês vão ver como é que a linhagem de Judá continuou até Davi e até Jesus. É interessante, né? Tem o caso de Raabe, que é outro fenômeno, digamos assim, tá? Então nós precisamos entender que a manifestação de Deus sobre as nossas vidas, ela não é lógica. Okay? A tua adoração a Deus, ela não pode ser lógica.
Se você for lógico, a tua vida estará em rodeios. A tua vida tem que estar em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, somente Ele, é que te convence dos assuntos que você não entende. E, na verdade, nós não somos capazes de entender nenhum assunto. Então, não esqueçam, por favor, a ideia do leão e a característica de Judá. Porque é muito importante para entender por que Deus é tratado como leão de Judá. Agora sim vamos voltar aos textos. Central, né? Eu tenho aqui. No texto de Gênesis 49, de 8 a 12, nós temos então a profecia, nós temos o linguajar de Jacó para com os seus filhos, profetizando Jesus. Eu vou ler rapidinho aqui e aí vamos seguir. Judá, o versículo 8, Gênesis 49, estou começando do versículo 8. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata a sua vítima. E ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho, cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Tem muitas figuras aqui que a gente entende que está a falar sobre o Senhor Jesus. O cetro, seus irmãos o louvarão. É a primeira questão que eu quero refletir hoje com os irmãos. O senhorio e a adoração ao leão de Judá. Vamos ler esses textos que estão a seguir. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O segundo texto, Hebreus 1, de 8 a 10. Contudo, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Por que é tão difícil para nós se dobrar aos pés de Jesus? Porque em todo momento nós cantamos, nós lemos essas passagens. Pergunta, por que é tão difícil nós nos dobrarmos aos pés de Jesus? Resposta: porque nós estamos na nossa mente na condição de
pareamento. Quando nós começarmos a crer que Ele realmente é o Rei, é o Senhor, você não tem escolha. Não depende do teu ponto de vista. Não depende da tua linhagem evangélica. Depende do Rei. Então você se curva. Você adora. Onde adorar? Onde é que o leão vive? Na selva. Onde é que Deus está? Em todo lugar. Onde é que você deve se dobrar? Em todo lugar. Mentalidade de hoje, você só se dobra, só consegue se dobrar aqui. E olhe lá. Naquela discussão feia com a esposa, você não consegue se dobrar. Na educação com os filhos, você não consegue se dobrar. Na discussão com os teus clientes, você não consegue se dobrar. Sabe por quê? Porque você dispareou. Você se distraiu. E é isso que tem sido inculcado muitas vezes. Não. Você nasceu de novo. E o Rei está à tua frente. Se dobre. E o Rei está à tua frente. Por isso todo joelho se dobra. E se dobra. Essa menção da autoridade de Jesus, ela é passada, ela é presente e ela é futurística. Amém? Porque nós já estamos no reino de Deus. Se você só está na expectativa de um dia viver com Jesus, a tua expectativa está errada. Jesus garante que as bênçãos celestiais, elas são para receber hoje, nesta vida. E eu não estou falando do desejo do nosso coração em prosperar, em coisas e pessoas que engodam o nosso orgulho. Eu estou falando de um movimento de graça que já tem sido pregado, onde você que crê em Jesus está dentro dessa carruagem. É para ser prazerosa, é para ser feliz. Está difícil ver cristão feliz. Você encontra um cristão e um não cristão conversando, o assunto pareia. Os dois têm o mesmo senso de esperança. Cadê o teu olhar? Sumiu. Sabe por quê? Porque você está longe. Precisamos voltar. Precisamos voltar. Porque o meu Redentor vive. O teu Redentor vive. O teu Redentor vive. Então se ajoelha. Não resista. Não resista. Sua mão está no pescoço de seus inimigos. A autoridade e vitória do leão de Judá. Lembram que o leão, ele tem um golpe fatal. Aonde? No pescoço. É essa mesma imagem que a Bíblia traz sobre o leão de Judá. Eu fico orando quando converso com um irmão e parece que ele manda que Deus lute. Gente, Deus não luta. Deus não luta. Porque se nós considerarmos que Deus luta, tem a possibilidade de Deus ser derrotado. E Deus não está nessa condição. O sofrimento que nós sofremos não está na conta de Deus. Está na conta de quem? Está na nossa conta. Então a luta é de quem?
Deus não luta. Deus é fatal, Deus mata e está sempre na liderança. A imagem de leão, para os tempos antigos, você teria que viver um pouquinho na selva. Você pelo menos devia fazer um safari, para teres mais ou menos a ideia de como é o contexto de selva. E como é que o escritor, ele defende essa característica do leão. Os povos antigos, eles mudavam de região para região, à procura de melhores condições de vida. Todo mundo era indígena. Por isso todo mundo é filho de indígena. Seja de que raça for. Tá? Então, o indígena, ele tem várias características, mas um deles é que ele muda de região para região. E nessa mudança de região para região, ele se depara com os animais da selva. Ao se deparar com os animais da selva, pelos contos, nós temos a certeza que o pesadelo maior era o leão. Por isso faz todo sentido para a cabeça de Gênesis e para a cabeça dos nossos ancestrais falar do leão e acordar. Porque na tua cabeça, quando fala de leão, vem o leão do zoológico. Vem o leão que está deitado na tua cama a se espreguiçar, procurando um cafuné. É esse o leão que está na tua cabeça. É assim que você crê em Deus. Por isso você não se ajoelha. A nossa oração diante das dificuldades tem que ser: Deus, me dê forças para resistir. Eu confio na tua vitória. Tirando você, só você. Porque se você não crê assim, gente, você vai ficar lutando nesta vida, sofrendo os maus bocados dela. Precisamos mudar de pensamento. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, Paulo falando, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidades, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você sair daqui e de segundo a segundo você crer nesta palavra, você não vai temer a inflação. Porque só vai piorar, gente. Até que Jesus venha. Você vai ter a coragem de enfrentar a doença que te atormenta. Porque o Rei está presente. Não é uma questão pessoal. A vida não é você. Não se trata sobre você. É Deus. Então nós precisamos aprender a temer a Deus. Temer é ter medo mesmo. Porque muitos de nós não temos medo de Deus. Deus mata. E se Ele quiser, faz ressuscitar. Deus cura. E se Ele quiser, morre com a doença. Nós precisamos crer nesse Deus. Eu fico preocupado porque quando nós oramos, nós só vemos o nosso lado. Pergunta: quem é mais poderoso? A nossa oração ou Deus? Deus.
mas muitas vezes nós queremos mais na nossa oração. A nossa oração é nada diante de Deus. Então, cuidado com o teu pensamento diante do Rei. Muito cuidado. Porque se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, você pode beber o que quiser, pode fumar o que quiser, pode aborrecer a vida no que quiser, Ele continua sendo Deus. Você estraga a família, estraga amigos, estraga a igreja, estraga emprego, estraga a sociedade. Deus continua sendo Deus. Então a nossa vitória está no leão. Amém? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Primeiro inimigo, você. Tá? Porque você tem um conhecimento que afronta a Deus. Conhecimento do bem e do mal afronta a Deus. Então este é o meu e o seu primeiro inimigo. Porque cria uma condição paralela ao que Deus quer. E parece bom. O fruto, diante de Eva, como é que parecia? Parecia bom, gente. A decisão que você toma muitas vezes parece boa. O amigo que você tem parece bom. É mau esse amigo. No entanto, eu quero fazer um ATT aqui. Maldita a confiança no homem. O texto acabou? Não. Não. Se você crê nisso, você tem sido mentido. É maldita a confiança no homem quando você tira o teu braço, ou seja, quando a tua fé não está em Deus. O teu braço não é Deus. O teu braço passa a ser homem. Esta confiança é maldita. Senão, por que Deus instituiu o casamento, por exemplo? Para ser maldito? Casamento é bom ou é mau? Bom. Todo o conteúdo fora este, descarte. Quem estraga o casamento? Eu. Casamento é bom até Deus criar. Nós precisamos crer que Deus tem toda a autoridade, tem todo o poder, e nós estamos com nada. Aí me lembro da EBD, onde tudo entregarei. Tudo entregarei. Porque se eu não entregar alguma coisa, essa coisa vai me consumir. Ele lavará suas vestes em vinho, suas vestes no sangue das uvas. A terceira coisa o terceiro item, é então a entrega sacrificial e seu sangue derramado para os nossos pecados. E aí vão os textos. Pois sabem que não foi por meio de coisas previsíveis, perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos das suas maneiras vazias de viver, transmitidas pelos seus antepassados. Uau! Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo,
revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. A salvação, o perdão de pecados é pelo sangue de Jesus. Este encontro não leva ninguém no céu. Não tira nada do ponto de vista de estrutura dos teus pecados. Se o rei, e é interessante, a Bíblia garante que onde estiverem uma ou duas ou três pessoas reunidas em nome de Deus, certamente Deus está. Amém? Eu creio que aqui nesta muvuca, pelo menos 2 crentes têm. E se pelo menos 2 têm, então Deus está aqui. Amém? Você precisa crer nisso. Porque se você não crer, não muda nada na tua vida. Eu quero fechar com um encorajamento. Não chore. Não chore porque o texto de Apocalipse 5, ele termina a nossa mensagem. E eu vou ler ele aqui. Se você puder abrir, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra. Prestem atenção e façam conexão bíblica. Nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e ver que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta canção, esta nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz. E por meio da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que estas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus. E elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte. O cordeiro que foi morto é digno de receber
poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e adoraram. Louvado seja o nome de Deus. Que o leão de Judá reine hoje, aqui e agora, nos nossos corações. Amém?